Obrigado, deputado. Está com a palavra por até 15 minutos, na condição de suplente desta comissão, o deputado Gabriel Magno. O fone está desligado. Obrigado, presidente. Obrigado. Quero dizer que é importante a vinda do senhor Heleno aqui nessa casa e num diálogo, numa oitiva democrática, para poder responder todas as perguntas que lhe forem feitas, sabendo que nenhuma das respostas ameaçará a integridade física de ninguém nessa sala e nem que a gente precise, esconder os rostos diante de um interrogatório, como aconteceu recentemente na história brasileira. Então, é importante a sua vinda aqui, general. Quero fazer 3 perguntas iniciais. O senhor reconhece o resultado das eleições de outubro de 2022? Conheço, é público, né? Reconhece? O resultado é público. O resultado é público, o senhor reconhece? Sim. O senhor confia no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas? Acho que pode ser melhorado. Mas confia ou não confia? Eu tenho que confiar, é uma questão de viver. Vou reformular minha pergunta, general. O resultado que sai da urna eletrônica, na sua opinião, reflete a vontade do povo brasileiro? Eu acho que sim, eu tenho que achar que sim. Não, isso é muito importante, essa sua fala aqui, porque até o dia da eleição, a fala do governo, do ex-presidente da República, era outra, inclusive do próprio presidente, que questionava, atacava as urnas eletrônicas, atacava o sistema eleitoral brasileiro, atacava, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Minha terceira questão, senhor Heleno, o senhor disse aqui das atribuições do GSI, inclusive de monitorar a inteligência, a ABIN ficava no GSI, e o senhor até comentou que agora não fica mais na Casa Civil, e de levar essas informações, inclusive informações de segurança cibernética, segurança da informação, para o presidente da República. Não tinha nenhuma informação que passava pelo GSI sobre os acampamentos e foi levada ao conhecimento do ex-presidente da República? Informações que pudesse comprometer os acampamentos, não. Pergunto isso, senhor Heleno, porque é notório, os vídeos, as imagens, várias delas, não foram apagadas e não serão apagadas por quem aqui critica uma tentativa de construção de narrativa, mas não fez uma pergunta para tentar desvelar e revelar a verdade. As imagens estão públicas. Foi dito aqui nessa CPI por vários depoentes. Os acampamentos em frente ao quartel-general, vou botar aspas, eram e funcionavam como incubadora de terroristas, porque saiu de dentro dos acampamentos. Os ataques terroristas do dia 12 de dezembro queimaram ônibus na capital da República, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e saiu de dentro do acampamento a organização e o planejamento da tentativa de explodir, general, uma bomba no dia 24 de dezembro no aeroporto da capital do país. Esses acampamentos eram notoriamente criminosos. As pessoas não estavam lá rezando, não estavam lá confraternizando, elas estavam lá pedindo a anulação do resultado das eleições. A gente pode não concordar com o resultado. É direito de todo brasileiro discordar, ser militante, fazer campanha para um ou para outro. Mas não pode, porque a legislação brasileira e a Constituição Federal diz que é crime a tentativa de golpe de Estado. E era isso que as pessoas pediam. E não teve uma fala, general, institucional, do ex-governo, que felizmente acabou,
porque, inclusive, condenou milhares de brasileiros, não teve uma fala do ex-governo condenando os acampamentos. E é engraçado, senhor Heleno, porque recentemente o ex-presidente da República, Bolsonaro, foi às redes pedir para que não houvesse manifestação contra a cassação do deputado Dallagnol. Por que não o fez? Por que não foi às redes publicamente também pedir para as pessoas não atentarem contra a democracia? O senhor disse aqui várias vezes que, por diversos momentos, aconselhava o presidente da República. O senhor não achava que merecia esse conselho também ao ex-presidente da República, de não incitar a tentativa de golpe de Estado? Não era uma atribuição também do GSI? Eu não presenciei esse incitamento. O presidente nunca falou em golpe, fez questão de fazer a sua atuação dentro das 4 linhas da Constituição e não houve jamais qualquer manifestação dele a favor de golpe, a favor de virar a mesa, nada disso. Ou não são isso, não é isso que várias imagens mostram. Nós já passamos aqui diversas vezes essas imagens. Hoje eu não poderei passar até pelo limite do meu tempo, mas o ex-presidente da República, diversas vezes, general, deu declarações públicas dizendo que era preciso metralhar opositores, declarações públicas que as urnas não eram confiáveis, declaração pública incentivando seus seguidores e apoiadores, caso o resultado da eleição não fosse aquele que interessava ao ex-presidente da República, teria que haver reação, inclusive reação violenta. Gostaria de passar um vídeo, bem rapidamente, de um vídeo... 18 de dezembro de 2022. Esse vídeo foi citado aqui várias vezes, né? E fica nítido aí que alguém pergunta para o senhor se bandido sobe a rampa. E o senhor disse não e tem uma comemoração. Ei, general, se o senhor acha que não teve tentativa de golpe, então eu só posso afirmar aqui que na sua cabeça o nome, como o senhor disse aqui, que não teve, né? Nome, ninguém disse o nome. Se o senhor acha que não teve tentativa de golpe, o bandido em questão era o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, porque esse vídeo é do dia 18 de dezembro, pós-eleição, e ele, de fato, não vai subir a rampa como não subiu, porque perdeu, foi derrotado nas urnas, e talvez aqui seja a única vez que nós vamos concordar, de fato, o bandido, ex-presidente da República, não subiu e não subirá a rampa. Eu gostaria, presidente, de tratar de 3 temas do depoimento do senhor Heleno. Primeiro, lamentar uma afirmação dele sobre a questão da filiação, general Heleno. Porque os partidos políticos são muito importantes para a democracia. Tanto é que o golpe militar de 64, a ditadura militar que torturou, que sequestrou, que assassinou vários brasileiros, criminalizou os partidos políticos. Criminalizou o quê? Os partidos políticos. Colocou vários na ilegalidade. Porque os partidos são muito importantes para a democracia. Quando o senhor disse que foi compelido a se filiar a um partido, eu lamento, porque nós devemos, como agentes públicos, fortalecer os partidos políticos. Tenho muito orgulho do partido político ao qual eu sou filiado, o Partido dos Trabalhadores. E outra, é grave, general Heleno, porque essa questão de uma filiação apenas para concorrer à eleição tem sido alvo de diversas investigações do Tribunal Superior Eleitoral, de partidos que atuam de maneira como laranjas para candidaturas eleitorais, e nós estamos vendo agora. Vários deputados eleitos foram cassados por essa prática, que deve ser combatida, de usar partido político só para disputar a eleição ou como trampolim para tentar disputar. Eu não disse isso. O senhor disse que foi compelido. Porque eu não tinha partido. Estava nas vésperas de registrar a chapa que ia ser candidata a presidente da República. E eu recebi a orientação do presidente da República
do candidato a presidente da República de me filiar a um partido político. Eu vou lhe contar, isso aqui não tem nada a ver com essa CPI, mas eu vou lhe Não, contar... porque o senhor que respondeu, general. Não, então não, eu não minto. você disse que foi compelido. Deputado Gabriel, nós vamos dar oportunidade para que ele explique, já que foi mas é feita a porque meu pergunta. tempo é muito Não, mas reduzido. ele vai explicar. Está com a palavra para Eu explicar. recebi orientação de me filiar no partido político para que a chapa pudesse ser registrada. Tá? Aí recebi as iniciais do partido político, que era o que era da conveniência do candidato. Né? No caso, o Jair Bolsonaro me orientou para me filiar em um determinado partido. Quando eu tentei fazer isso, recebi desse partido a orientação que a ele não interessava ter um candidato a vice-presidente da República no seu partido, que ele precisava ter deputados federais e ter senadores, deputados federais principalmente, para ter coeficiente eleitoral para poder ganhar dinheiro. Então, eu me recolhi, e era o último dia que podia se alistar. Então, foi isso que aconteceu. Agradeço, então, o esclarecimento, então, general. É uma coisa que aconteceu, é assim que funciona, e eu não sabia, eu era inocente, eu nunca tinha me filiado. Agradeço o esclarecimento, porque é importante esse destaque, viu, presidente Chico? De novo, a importância que os partidos políticos têm para a democracia, e o que o senhor acaba de relatar é diferente do que o senhor disse mais cedo, aqui mesmo, nessa CPI, é diferente de ser compelido, porque ser compelido é ser obrigado, forçado a se filiar a um partido. Então fica registrado, mas eu quero deixar também registrado que é muito fundamental a gente fortalecer e tirar do nosso repertório essa prática. Tá, também. Mais uma afirmação do senhor Heleno aqui nessa CPI hoje, como trata com descaso, desrespeito a memória recente desse país sobre a questão do golpe. Esse país viveu, nos últimos anos, 2 golpes de Estado. Em 64, um golpe violento, que instaurou uma ditadura militar sangrenta no país, que matou, sequestrou, torturou, desapareceu e perseguiu opositores durante 20 anos. Porque o golpe e a tentativa de um golpe não é um sentimento, general, é um crime. E o golpe de 64 e a ditadura militar de 64 é um crime. Isso na sua visão, você vai me desculpar. Não, isso não é a minha visão, general, isso não é a minha visão. Isso é história. É a sua visão. Isso é história, não é essa. E os tribunais, internacionais que reconhecem que a ditadura militar do Brasil foi um atentado contra os direitos humanos, contra a vida, contra os direitos políticos e contra os direitos físicos dos brasileiros e das brasileiras. Infelizmente, esse país não puniu como deveria punir os torturadores e os assassinos da ditadura militar de 64, general. Não é uma questão de opinião. É um fato que milhares morreram, milhares desapareceram, milhares foram sequestrados e foram torturados pela ditadura militar. O Congresso Nacional foi fechado. Os partidos políticos foram perseguidos. Militantes foram mortos. Familiares foram perseguidos. Não é uma questão de opinião, general. E o último recente, o golpe de 2016. Estou falando isso porque os golpes, eles têm peculiaridades e características. E o que aconteceu, desde o resultado da eleição no dia 30 de outubro, foi uma tentativa de golpe nesse país, que teve agitadores, teve intelectuais que planejaram o golpe, teve financiadores e teve as pessoas que foram no dia 8 de janeiro. Tentaram um golpe. As imagens mostram, general, as pessoas invadindo o Congresso Nacional, dizendo: chegou a nossa vez, vamos derrubar o presidente da República, volta Bolsonaro. Tem vídeos mostrando isso. Essa CPI vai ajudar a identificar quem financiou, quem planejou, quem organizou e quem se omitiu diante dos seus compromissos públicos. E eu quero, nos minutos que me restam, fazer uma última questão, presidente.
Se o general acha que não houve uma tentativa de golpe no dia 8, ele acha, então, que o que aconteceu foi uma tentativa de revolução? Eu quero pedir aos deputados que não saiam, porque em seguida nós vamos votar um requerimento. Mas eu quero, general Heleno, agradecer a presença do senhor aqui, né?